A série Império da Dor, né, que chegou há poucos dias na Netflix, ela tem tudo para aquele tipo de gente que adora uma série que aborda crimes, que tem gente muito rica fazendo falcatrua e pagando de certo modo assim, que tem uma crítica social também. Então, se esse tipo de assunto, sempre que vem à tona, é algo que você curte bastante nas produções audiovisuais, seja em documentário, seja em filme, seja em série, muito provavelmente você vai curtir essa produção aqui. Mas antes da gente entrar a fundo no que seria o Império da Dor, o que ela aborda, vamos primeiro fazer uma pequena introdução aqui, porque ela é baseada em fatos reais. E eu acho que tem algumas informações que são interessantes você saber antes de começar essa série. Não que isso seja algo extremamente necessário para que você entenda a história, mas é algo que vai acrescentar, pelo menos ao meu ver. E um conceito muito interessante da gente abordar primeiramente aqui é o que seria opioide, né? Opioides são substâncias que são manufaturadas a partir da papoula, né? Que é uma planta que ela é muito comum de cultivo lá do Afeganistão. E essa substância, pelo menos no uso medicinal, tem como principal característica a inibição da dor. São analgésicos muito potentes. Geralmente, ela é administrada em hospitais, né, naqueles pacientes terminais que estão com câncer ou então estão com uma doença que causa muita dor física. E isso só acontece, né, todo esse controle, todo esse rigor, porque a taxa de vício dessas substâncias é muito alta. O opioide mais famoso, né, que eu acho que todo mundo conhece, é a morfina, e ele é usado justamente nesses casos, né, pacientes que estão nessa fase terminal, estão com doenças muito graves em hospitais. E outra substância, dessa vez ilícita, né, é a heroína. A heroína também é um opioide, mas que não tem uso medicinal da coisa, né? Mas eu acho que todo mundo sabe aqui o que seria heroína. E por que é interessante a gente ter essa introdução? Por que é interessante a gente saber dessas coisas, dessas informações iniciais? Porque em 1995, a farmacêutica Purdue Pharma, que é uma empresa americana, criou um medicamento à base de oxicodona que era de 2 a 3 vezes mais forte que a morfina, para você ter noção da potência que era essa droga. Eles batizaram com o nome de Oxycontin para poder comercializar abertamente, só que qual é a safadeza aí, né, dessa empresa? Por que esse caso deu tanta polêmica? Porque na hora de publicizar, né, na hora deles venderem isso para as pessoas, para o mercado, enfim, eles disseram que a taxa de vício era menor que 1%. E para provar isso, né, eles meio que manipularam a divulgação de um estudo científico, que na verdade não era estudo coisa nenhuma, era a carta de um estudioso lá que ele mandou para uma revista científica, né, onde são publicados normalmente os estudos, e eles meio que manipularam isso para dar a entender para a população de que essa era uma droga nova que tinha uma eficácia muito boa, só que o efeito colateral, né, a questão do vício, era extremamente reduzido. E claro, a empresa era muito rica e com muito dinheiro, muita influência, logo eles foram aprovados na FDA, que é tipo a Anvisa nossa aqui, sabe? É o órgão lá do governo americano, que é a nossa Anvisa, que aprova alimentos e medicações, e com essa aprovação a droga ganhou um status de segura. Quem que ia duvidar? A FDA dizendo que estava ok, tinha estudo científico dizendo que o vício era muito pequeno, e para fechar o ciclo eles ainda conseguiram a adesão de muitos médicos, porque era uma droga, além de ter todas essas vantagens, era muito eficiente, muito mais do que qualquer outra no mercado. E como ela era mais ou menos de uso contínuo para muitos casos, era isso, esse ciclo se fechava. A farmacêutica ganhava muito dinheiro produzindo esses medicamentos, e os médicos, por sua vez, também ganhavam muito dinheiro porque acabavam fidelizando esses pacientes que procuravam um tratamento para dor. Então era um núcleo perfeito, velho, onde todo mundo saía ganhando, inclusive, pelo menos na teoria, os próprios pacientes. Só que, obviamente, né, isso tinha tudo para dar errado, e muitos anos depois, né, hoje, trazendo para os dias atuais, estima-se que 300 mil pessoas morreram apenas pelo consumo dessa substância. 300 mil, velho. E até hoje, estudos apontam que cerca de 40 pessoas por dia ainda vêm a óbito nos Estados Unidos por consequência da ingestão desses opioides, como a oxicodona, né? Que aqui na história da série era comercializada como Oxycontin. Agora, já que a gente tem esse contexto geral, vamos falar da história da série em si. É uma produção de 8 episódios, tem mais ou menos ali 40 e poucos minutos, algumas tem quase 1 hora, mas não passa disso, então não é uma série muito longa. Eu vi tudo em um dia só, dá pra assistir tranquilo, de boa. Ela é baseada em fatos reais, mas ela tem bastante uma pegada bem documental. Inclusive, todos os episódios, logo no início, tem um depoimento de famílias reais que tiveram ou um filho, ou um irmão, enfim, alguém da família que morreu pelo uso dessa substância. E isso, além de dar o
tom da série ajuda a gente a entender o quão dramático e o quão devastador foi o uso dessa substância. A comercialização, né? O quão drástica foi toda essa história para a sociedade americana. E na série a gente acompanha basicamente 4 linhas narrativas. São como se fossem 4 histórias que acontecem meio que ao mesmo tempo. E eu digo meio que ao mesmo tempo porque ela fica às vezes mudando entre presente e passado, e ela fica nesse indo e voltando, sabe? A primeira linha é da investigadora, tem uma investigadora aqui do governo, basicamente é ela que vai indo e voltando, ela já tá no futuro e ela vai contando toda a luta que ela teve contra a empresa que criou esse medicamento. A segunda linha são dos executivos, donos da Purdue Pharma, mas principalmente do presidente, né, que é o sobrinho do caba que criou essa empresa. A terceira linha narrativa é de uma vendedora que trabalha para essa farmacêutica, é uma mulher pobre que ela foi ali e aí começou a ganhar muito dinheiro, começou a se vislumbrar com isso e a vender cada vez mais para os médicos, né, associar os médicos cada vez mais à marca. E a quarta e última linha é de uma família que passa pelo drama, né, dos consumidores desse produto. A história aqui de um cara que tinha uma oficina e aí ele sofre um acidente que lesiona a coluna e isso acaba causando dores horríveis para ele, e ele precisa fazer o uso dessa medicação para poder viver de boa. E uma coisa que eu não pude deixar de observar é que a série, a cada episódio que vai passando, ela melhora, principalmente nos 3 episódios, né, onde essa escalada de mudança para mim foi maior. Não que o primeiro episódio da série seja ruim, mas ele tem uns diálogos muito bobinhos, sabe? Umas facilitações de roteiro, umas explicações aqui sem necessidade e, enfim, tava dando um clima meio bobo a algumas falas. Falas, inclusive, que precisavam ter um peso maior pra deixar a parada mais engajante, sabe? Mas a partir do segundo episódio, isso já melhora bastante. Eu percebi que essas linhas de diálogo muito facilitadas, elas já não existiam mais. E o roteiro também era muito mais direto. Ele ia muito mais ao ponto que interessava, sabe? Ficou muito mais dinâmico. Além de também ter uma qualidade maior na questão da construção. Início, meio, fim, ele pegando, amarrando as pontas. Ficou, realmente parece que era outra pessoa aqui fazendo. E a partir do terceiro, além de ter toda essa melhora, eu percebi também uma mudança muito boa na questão da edição. O episódio começou a ter cortes mais frenéticos e era um personagem falando e tinha uma imagem por cima mostrando outra coisa que ele queria falar, e tudo isso combinava com a trilha sonora mais frenética. Enfim, teve um salto técnico muito grande mesmo. E a partir daí, cada novo episódio que vinha, ele ia acrescentando mais elementos técnicos. Na questão do roteiro, não, ele se manteve numa qualidade muito boa, mas na questão técnica, na questão da edição principalmente, eu via que alguns elementos ele botava ali de novidade, eu, pô, isso aqui não tinha aparecido ainda, e dava uma empolgada, sabe? E principalmente eu que edito meus vídeos aqui, e que estudo muito a questão da edição para poder fazer os vídeos, era muito massa notar esses pontos. Por exemplo, um personagem começava a passar mal, e aí a câmera ia começando a se mexer, focando e desfocando, como se fosse a pessoa mesmo perdendo a visão, isso para dar uma perspectiva pra gente que tava assistindo do que tava se passando com o personagem. Tem uma outra sequência que mostra uma festa da empresa, depois que a empresa já tá dominando o mercado, os vendedores estão ali ganhando muito dinheiro, todo mundo ganhando muito dinheiro, e eles vão fazer essa festa para poder comemorar. E aí, o tempo todo, a edição fica cortando entre a galera curtindo a festa e o caso do pai de família tentando se desintoxicar. E o interessante é que nessa cena específica que eu tô falando, tem um procurador federal que ele era contra essa empresa. E isso que eu tô falando não é nenhum spoiler, assim, sabe? É um personagem que ele aparece só em um flash, depois ele volta e não vai estragar sua experiência. Quanto a isso, você relaxa. Mas enfim, mostra esse cara fazendo agora parte da empresa, e quando vai intercalando, né, entre esse cara curtindo com outras pessoas, com os vendedores, e o pai da família que tava atingida, que sofreu e agora tava passando por uma abstinência muito forte, só com essa edição, a série tá dizendo que é uma droga tão potente, essa medicação, ela se entranhou de uma forma tão poderosa na sociedade, que ela foi capaz de atingir todos os níveis de corrupção humana, seja o nível moral ou seja o nível físico, porque quando acontece isso com um cara, né, com um pai que tá lá sofrendo abstinência, foi depois de toda uma sequência de que ele tava de boa, de que ele jurava que iria voltar à ativa dele, à vida normal, e de repente ele cai de novo em desgraça. Então assim, é uma parte que não tá dita na série, não faz parte dos diálogos, não é ninguém explicando, mas só com a parte técnica você já saca que a série tá querendo passar, sabe? Tem uma outra parada que a série também faz que eu acho muito interessante, velho, que
ele pega um pedaço de uma cena e ele vai repetindo várias vezes ao longo da série. Isso acontece várias vezes com várias cenas, mas uma cena que eu lembro muito bem é de um médico dizendo que alguns pacientes, algumas pessoas estão pegando a medicação, esmagando, né, e fazendo uso nasal, cheirando mesmo ali aquela parada. E aí o que acontece? Essa cena, ela se repete, eu acho que umas 2 ou 3 vezes. A primeira é como se fosse um tom de alerta, tipo, olha, as pessoas estão usando isso. Depois, a mesma cena é usada para ilustrar a pessoa que escutou isso da primeira vez, lembra para dizer, pô, é verdade, as pessoas estão usando assim, vou usar também. E a terceira vez que essa cena aparece, logo depois ela mostra uma consequência nefasta do que aquela prática causa. E assim, não é a mesma coisa sendo dita em cenas diferentes, é exatamente a mesma cena, exatamente o mesmo frame que a edição pega e coloca, e logo depois ela mostra a consequência. E falando assim, fica parecendo que é algo repetitivo, é algo que acaba até limitando a questão da narrativa, mas o jeito que é colocado, velho, o jeito que é editado, mais uma vez, aqui falando da edição, acaba ficando muito estiloso, velho. É como se fosse uma identidade própria que a série tem em sua narrativa, né? Em sua narrativa audiovisual. E aí sempre que uma cena, essa e outras cenas que se repetem, ela vem de novo à tela, reforça na gente gatilhos muito fortes, seja de raiva, seja de repulsa, seja de pena que a gente tem numa determinada situação, enfim. Há um trabalho também muito massa de analogias, né? O tempo todo a série tá pegando uma figura e aí tá querendo dizer com aquela imagem outra coisa que tá acontecendo na série, representando outra parada. Por exemplo, aqui o dono da empresa, o tempo todo ele tá andando por dentro da empresa mesmo com o cachorro dele. Eu não sei exatamente que raça é aquela, mas enfim, o importante é que às vezes a câmera, ela dá um close na bunda do cachorro, sabe? E é um cachorro macho e ele vai caminhando assim e vai mostrando o testículo do cachorro mesmo, sabe? E ali é pra representar o próprio dono da empresa, né? É num momento de auge que ele tá mandando em tudo. O mercado se ajoelha perante ele, ele é o macho alfa, onde ele passa com esse cachorro, e esse close acontece acho que umas 2 vezes, todo mundo aplaude ele, todo mundo se reverencia a ele. E uma prova de que esse cachorro é utilizado para ilustrar tanto ele quanto a família dele, é que quando o castelo tá caindo, quando a empresa, o cerco tá se fechando contra a empresa, e aí os irmãos, né, ele com o pai, eles começam a discutir, ah, você não devia estar fazendo isso, a gente vai tudo preso, a câmera foca no cachorro e o cachorro tá latindo desesperadamente, babando, sabe? Isso vem para reforçar, olha, para você não ter dúvida que a imagem desse cachorro aqui é a imagem da família e do presidente aqui que tá botando pra lascar todo mundo. Tem outra analogia muito boa daquela parada que tipo, ah, eu não faço nada de errado porque eu gosto de todo dia colocar minha cabeça no travesseiro tranquilo e dormir em paz. Aqui, em uns 3 ou 4 episódios, o presidente da empresa, ele simplesmente não consegue dormir porque tem um apito de um detector de fumaça que toda hora tá ali, né, apitando, sem ele levanta, ele procura, ele não consegue encontrar aquilo ali. Chega em determinado momento que ele até desiste, ele simplesmente abre o olho, vê que tá apitando e ele, ah, velho, não vou nem procurar mais de onde vem esse apito. E esse apito é pra ilustrar a consciência dele, que em todo momento que ele vai tentar repousar, todo momento que ele vai tentar descansar, se desligar, colocar a cabeça num travesseiro, ele não tem paz, aquilo tá ali martelando na cabeça dele o tempo todo. E aí quando o governo realmente conseguiu todas as provas pra poder incriminar a empresa, pra poder, conseguimos, a empresa tá lascada. Esse apito fica cada vez mais frequente, inclusive quando ele anda na casa procurando esse apito, você consegue ver que a casa tá meio esfumaçada. Não mostra fogo, não mostra que tem incêndio, é só ele procurando um apito e cada vez que o cerco vai se fechando, a casa vai ficando mais esfumaçada. Ou seja, ilustração para mostrar o quanto essa consciência tá ficando cada vez mais real, cada vez mais pesada. Então, velho, essa evolução a cada episódio, né, que ele vai acrescentando esse ou aquele elemento, faz com que a gente tenha aquela sensação de que, tipo, pô, cada episódio é o melhor que eu assisti até o momento. E faz com que ela seja muito fácil de se maratonar. Porque em nenhum momento ela quebra o ritmo, sabe? Ela tá sempre em ascensão. Sempre a gente quer saber o que vai acontecer com um personagem que acabou desse jeito. Enfim, você vê num tapa, como eu disse, em um dia só eu assisti, mesmo precisando dormir, fazer outras coisas. Eu sacrifiquei um pouco meu sono, porque eu queria ver o que ia acontecer. Eu queria ver qual era o desfecho, mesmo já sabendo meio que a história, né? Porque, como eu disse, é uma história baseada em fatos reais. E antes de assistir, eu dei uma lida pra saber mais ou menos o que tinha acontecido. E além do ponto óbvio que essa série debate, né, que é a exploração da dor das pessoas pro enriquecimento de uma empresa, de um grupo empresarial, há um ponto de debate bem interessante trazido aqui na
na série, que é a linha tênue do que é considerado crime e o que é considerado só um desvio de conduta. O que é passível de punição, aquilo que não é perdoado em hipótese nenhuma, e aquilo que até é aceito pelos órgãos de fiscalização do governo. E essa discussão, ela é evidenciada através da relação que a investigadora tem com o irmão dela que tá preso por tráfico de drogas. No início da série, a gente percebe que para ela era 2 pesos, 2 medidas. Crime é crime, não importa se você é um ladrão de galinha ou se você roubou o Estado, ou se você fez um grande crime. Eu, como parte do Estado, né, no caso ela pensando, estou aqui para punir, estou aqui para exercer a lei, independentemente do tamanho que você seja. Só que, com o tempo, ela foi percebendo que para quem tem poder de verdade, né, para os chefes dela, não é bem assim que a banda toca. E que sim, a depender de quem tá praticando esse crime, o tratamento, velho, é completamente diferente. Mesmo que o dano causado tenha sido muito maior. O cara é branco? Ah, não vamos chegar de qualquer jeito. Vamos tentar escutar o lado dele pra ver o que a gente pode atenuar. Ah, ele é rico também? Não, peraí. Vamos analisar aqui direitinho o que foi que ele fez pra ver, pra tentar calcular o dano mesmo, pra ver se foi isso tudo mesmo que estão dizendo. Ah, mas ele não enriqueceu sozinho, ele enriqueceu muita gente que tá ao redor dele, muita gente que tem influência também no governo? Ah, não, pô, olha. Vamos fazer o seguinte, peça desculpa aí, escreva uma carta pedindo desculpa, pague uma multinha aí, tá tudo certo, siga sua vida. Não vai errar de novo, hein? O pessoal aí tá de olho, hein? Se você quiser, eu até ajudo, né? Dou uma consultoria aqui, né? Pra você ver se não escorrega no mesmo erro. Então sim, gente, resumindo, é uma boa série, é uma série rápida, apesar de ter 8 episódios, passa num instante você nem vê. Ela é bem construída, ela traz pontos de discussão muito bons, eu recomendo demais. Império da Dor, tá lá na Netflix, vale super a pena. Caso você vá ficar mais um tempo aqui no YouTube, vou deixar mais 2 vídeos para você continuar comigo, mas se você já tiver que ir embora, eu espero que você tenha uma semana maravilhosa e tchau!